Todo profissional de segurança precisa dominar essa ferramenta aqui, ó. Esse aqui é o alicate amperímetro e também é multímetro, beleza? Isso aqui vai ajudar a gente em vários serviços, serviço de câmera, de alarme, motor de portão, controle de acesso. Então, meu nome é Lucas e hoje eu vou ensinar para vocês todas as funções aqui que a gente tem no multímetro e vou dar exemplos práticos do uso dele, beleza? Vou explicar para vocês que vou estar utilizando um multímetro, alicate amperímetro da Fluke, certo? E vou explicar para vocês cada função que tem nele aqui, certo? Aqui a gente tem as escalas de tensão alternada. A tensão alternada, a gente vai medir a tensão nas tomadas, por exemplo, na energia da casa. Por exemplo, no nosso caso aqui é 220 volts, trifásico 380 volts e tem cidades que é 127 volts, beleza? Entre fases aí dá 220, beleza? E aqui a gente tem a escala de tensão contínua. Tensão contínua, a gente vai medir a tensão em aparelhos de corrente contínua. Bateria tem tensão contínua, fonte da câmera tem tensão contínua, certo? No nosso caso aí de segurança eletrônica, né? Em alarmes, a tensão que a gente liga os sensores é tensão contínua, beleza? E aqui a gente tem a escala de resistência e continuidade. Resistência, a gente pode medir a resistência de um motor de portão. Tem os resistorzinhos que a gente usa muito em alarme também. Pode medir a resistência de sensores, certo? E na mesma escala aqui de resistência é a escala de continuidade. No final do vídeo eu vou explicar o que é esse teste de continuidade. E esse teste de continuidade é uma mão na roda pra gente testar fio, se o fio está quebrado, se está rompido em algum lugar, certo? E tem várias outras situações. E aqui a gente tem o Azinho aqui de amperes, que a gente mede a corrente. A unidade de medida da corrente é ampere, certo? E nesse multímetro aqui, a gente vai medir a corrente aqui, ó. Que ele é alicate amperímetro, certo? A gente vai medir aqui, colocando o fio aqui nessa parte aqui do alicate, beleza? Eu vou explicar para vocês agora exemplos práticos de como você vai usar cada escala dessa aqui para você não ter erro, beleza? Eu trouxe algumas coisas aqui que a gente está medindo com o multímetro, certo? E você vai entender melhor como você vai estar utilizando o multímetro no seu dia a dia como técnico de segurança eletrônica, certo? Se você está iniciando aí nessa carreira de técnico de segurança eletrônica, essa ferramenta aqui vai te ajudar bastante, beleza? Eu trouxe aqui um motor, uma bateria, fonte, conector de câmera, fio. Aqui tem um sensor magnético. Vamos ver aqui cada um como usa o multímetro. Primeiramente, vamos testar aqui tensão alternada, beleza? Vou colocar aqui na escala de tensão alternada. O V é de volts, pessoal, que é a unidade de medida de tensão, beleza? Então a gente fala aí voltagem, certo? O termo certo é tensão. As pontas de prova aqui, coloquei aqui na escala de tensão e vou medir aqui no filtro de linha. Pronto, tá dando lá 223 volts, certo? Esse teste a gente pode estar utilizando aí para testar se está chegando energia no equipamento, no motor de portão, na central de alarme, sei lá, a gente pode estar testando se está chegando a energia de fato no equipamento, beleza? Agora a gente vai testar aqui tensão contínua, certo? Vou colocar aqui no V de volts, certo? E tensão contínua. A gente vai testar aqui uma fonte, uma bateria, são coisas aqui que eu já sei de cabeça que vai ser 12 volts. Essa fonte aqui e essa bateria são de 12 volts, certo? Tem outros equipamentos de 24 volts, de 5 volts, sei lá. Então a gente colocou aqui na escala de tensão contínua e agora eu vou medir aqui no terminal aqui da fonte, certo? A gente coloca aqui a ponta de prova na parte de fora aqui do conector e o positivo a gente liga lá dentro do conector, beleza? Olha lá, ó, deu 12.1.2 volts, beleza? Nossa fonte tá beleza. Uma coisa muito interessante, pessoal, que vai ser muito útil para vocês, é você saber
qual é o negativo e qual é o positivo. Vamos supor que esse fio aqui esteja cortado e que os dois fios dentro sejam a mesma cor, certo? Então a gente vai descobrir qual é o positivo e qual é o negativo, certo? Basta a gente inverter. Eu vou colocar ao contrário agora, vou colocar o positivo na parte de fora e o negativo na parte de dentro. Lá no multímetro mostrou aqui, ó, menos 12 volts. Ou seja, eu estou com as pontas, o multímetro me mostrou que eu estou com as pontas de prova invertidas. Dessa forma eu consigo saber qual é o negativo e qual é o positivo. Beleza? Se você gostou dessa dica aí, já vai deixando seu like aí e se inscrevendo no canal. Agora a gente vai testar aqui a tensão da bateria. Aqui é tensão contínua também. Certo? Vou colocar aqui o vermelho aqui no polo positivo e o preto aqui no polo negativo. Beleza? Olha lá, deu 12.7.8 volts, certo? Pessoal, agora eu vou ensinar vocês a medir a corrente, certo? A gente vai colocar aqui no A, certo? Que é ampere, a unidade de medida de corrente, certo? E como que mede a corrente? Você vai pegar um fio, certo? E vai colocar aqui no meio do alicate aqui, o fio passando aqui, ó, certo? Eu não tenho um aparelho aqui para medir a corrente, mas mês passado eu fiz um serviço em uma padaria em que eu precisei medir a corrente que estava sendo consumida lá na padaria naquele momento, certo? Então eu vou colocar a foto aí para você. Então você vê aí que o fio, a gente laça aqui o fio e colocou na unidade de medida de corrente e está aparecendo aí o valor da corrente do equipamento que estava ligado aquela hora lá na padaria, certo? Então esse teste de corrente a gente não usa muito no serviço de segurança eletrônica. É mais para aparelhos maiores, que tem uma corrente maior, certo? Mas se você tiver um caso aí que você usa o teste de corrente para segurança eletrônica, deixe nos comentários aí, beleza? Pessoal, como prometido, agora eu vou mostrar para vocês o teste que a gente mais faz com o multímetro no serviço de segurança eletrônica, que é o teste de continuidade. Esse teste é muito importante, porque tem hora que a gente está fazendo um serviço, pela manutenção em uma câmera, e a gente não consegue descobrir o problema. Então, com esse teste aqui, a gente vai descobrir o problema. O teste de continuidade, a gente vai colocar aqui na mesma escala de resistência, beleza? O teste de continuidade serve para a gente testar um fio, por exemplo. Dá para a gente saber se o fio está cortado, certo? Como o próprio nome já diz, se tem continuidade, se a corrente vai passar do início do fio até o final. Por exemplo, aqui a gente tem as duas pontas de prova, está na escala de continuidade aqui. Se eu junto uma ponta de prova com a outra, ele apita e a resistência dá próxima de zero ali, certo? Ou seja, a corrente sai pelo fio vermelho e retorna pelo fio preto, certo? Então eu tenho certeza que os fios estão inteiros aqui. Um exemplo de uso, a gente vai testar aqui esse cabo de rede. A gente vai testar se o cabo de rede está inteiro, certo? Por exemplo, em uma câmera, em um interfone, algum lugar que esteja utilizando cabo de rede, certo? Imagine aí, a câmera está instalada a 30, 50 metros do DVR e passando por dentro de tubulação. A gente vai descobrir se esse fio está inteiro, beleza? Ou se está quebrado alguma via. Para isso, em um lado aqui, eu desencapei aqui todos os fios e vou juntar todos. Juntei todos os fios aqui. Aí do outro lado é que a gente vai testar com o multímetro. Vou pegar a ponta de prova do multímetro e vou testar aqui entre os fios, certo? Peguei aqui o fio verde. Aí eu vou testar com o outro. Apitou, eu sei que o fio verde está inteiro, certo? O fio verde e o branco do verde aqui que eu testei. Os fios estão inteiros, certo? A corrente vai lá no outro lado do fio e volta, ou seja, deu continuidade. Testar com os outros. Branco do azul, apitou. Azul, apitou. Marrom, apitou. Branco do marrom, apitou. O branco do laranja não apitou. E o laranja apitou. Ou seja, esse fio aqui está quebrado. Esse fio aqui está cortado, ó. Certo? Então, descobri o problema do fio. A gente também pode descobrir se o fio está cortado ou se o fio está em curto.
Eu vou desfazer essa emenda aqui. Pronto, aí eu vou conferir de novo aqui a resistência na outra ponta, certo? Não apitou, não apitou, não apitou, não apitou, não apitou, não apitou, não apitou. Se tivesse apitado aqui e dado alguma resistência, significaria que o fio estaria em curto no meio do percurso dele. Muitas vezes a pessoa faz uma emenda 2 fios juntos lá no meio do fio, certo? Então a gente consegue descobrir isso aí também. Isso aí é uma mão na roda pra gente, pessoal. Outro exemplo que acontece muito é essa pecinha aqui com defeito, ó. A gente pode descobrir com o teste de continuidade, certo? Eu vou colocar aqui o bore no negativo e aqui tem que apitar aqui, certo? Pronto. Eu sei que tá bom, certo? A corrente está passando daqui para aqui. Colocar aqui no positivo agora e colocar na parte do meio aqui do P4. Ou seja, tá passando a corrente aqui, daqui para aqui. Muitas vezes esse conector está quebrado aqui dentro, certo? Aí você quebra a cabeça lá tentando descobrir e o defeito está no conector. Então você consegue testar com esse teste de resistência, de continuidade, beleza? Aqui a gente tem um sensor magnético, certo? A gente pode estar testando se ele está bom com o teste de continuidade também, certo? Esse sensor aqui é um sensorzinho que fica lá no motor de portão, que faz ele parar quando ele está fechando e quando ele está abrindo, beleza? Como sensor magnético, como o próprio nome já diz, ele é acionado através de um ímã. Quando o ímã passa nele, ele é normalmente aberto. Quando o ímã passa nele, ele fecha, certo? Vamos testar ele aqui agora com o teste de continuidade. Eu vou colocar as duas pontas de prova nos fios aqui. Beleza? Agora eu vou passar o ímã na frente do sensor. Pronto. Ele fechou o circuito, ou seja, está funcionando. Sensor magnético a gente também tem para alarme, certo? Com fio. Então dá para a gente estar testando também da mesma forma. A gente coloca a ponta de prova nos dois fios e passa o ímã. Se você encosta o ímã, ele fecha o circuito e apita. Quando você tira o ímã, ele para de apitar. Então esse aqui está funcionando normalmente. Se você aproximar o ímã e ele não fechar o circuito, o sensor está com defeito, beleza? Eu tenho aqui um resistor. Esse resistor aqui a gente usa muito em alarme, certo? Para colocar no final do circuito do alarme. Eu vou medir aqui a resistência desse resistor, beleza? Coloquei aqui de um lado do outro, tanto faz a ordem. E aqui deu 2.168 ohms, certo? Então é a resistência desse resistor aqui. Dá para a gente confirmar através dessas cores aqui, dessas listrinhas do resistor. A gente consulta na tabela na internet e a gente vai ver que esse resistor aqui é de 2.000 ohms. Agora a gente vai testar a resistência desse motor, certo? Um motor velho que eu achei aqui no fundo da loja. Vamos ver se esse motor aqui está queimado ou se o motor está bom. O que vocês acham aí? Pela situação do motor aqui, eu acho que vai estar queimado, beleza? As pontas de prova eu vou colocar em 2 fios aqui do motor. No motor sai 3 fios aqui, certo? Pronto, olha lá, deu 31 ohms entre o fio vermelho e amarelo. Entre o fio vermelho e amarelo deu 31 ohms. Agora eu vou colocar aqui entre o amarelo e o preto. Também deu 31 ohms. Eu acho que esse motor aqui vai estar bom, viu? Agora vamos medir entre o preto e o vermelho. Deu 62. Aí vocês observem que o vermelho e o preto deu a soma das outras duas medidas. Nesse motor aqui tem 2 bobinas. Uma bobina que abre e uma bobina que fecha o portão.
certo? As duas são iguais, então a resistência vai ser igual, certo? E a gente descobriu aí então que com o amarelo e com o vermelho deu 31, com o amarelo e com o preto também deu 31. Ou seja, o amarelo é o fio comum e o vermelho vai ser o que vai fazer o portão abrir e o preto o que faz o portão fechar. Entendeu? Beleza? Então a gente descobriu que o motor tá bom e descobriu qual é o comum e qual é o que abre e que fecha. Mais uma situação em que a gente resolveu o problema com o multímetro. Então, pessoal, é isso aí. Mostrei vários exemplos de como usa o multímetro. Se você tem aí alguma ideia, um exemplo bom de uso do multímetro, deixe aí nos comentários, certo? Se você está iniciando aí com segurança eletrônica e não tem o seu multímetro, corre lá e adquire, que vai te ajudar bastante, beleza? Deixa seu like aí e se inscreva no canal. Valeu, até o próximo vídeo.